jovem carismático. Bem, eu não sei se acontece com todos os ingleses. Onde está uma saudade, vestir. Ora viva, esta não é mais uma edição, com certeza que esta é a edição da Conversa com a Beatriz. Hoje trazemos um tema que eu tenho a certeza que você tem abordado aí em sua casa. Eu tenho a certeza que você tem uma série de perguntas sem respostas. E por isso é que nós estamos aqui, para responder a tudo aquilo que você não tem tido, a todas as perguntas que você não tem tido respostas. Hoje o tema será, com certeza, o dízimo e as relações interpessoais. E aí, pelo meio, nós vamos falar sobre religião, vamos falar sobre tudo, ok? Se você tiver perguntas, não se esqueça de mandar para nós as perguntas aqui em baixo, que nós com certeza vamos responder. E para responder essas questões, é claro que eu não entendo nada do assunto. E eu trouxe aqui alguns amigos, pessoas que já fazem parte aqui da casa, que vão ajudar-me a responder as suas questões e as minhas questões. Eu vou começar por apresentar os meus convidados. Ele que já é aqui da casa. Boa tarde, doutor Langaba. Ele que é meu amigo, é amigo da casa, é amigo da família. Então seja bem-vindo a mais uma edição do programa A Conversa com a Beatriz. Muito boa tarde, Beatriz. Boa tarde da casa. Pedimos para todos os seguidores de poder subscrever, partilha, comenta, ponha ali um like. Estamos aqui para poder ensinar mais uma vez. Trouxemos hoje uma aula magna que vai ajudar o povo ali em casa. Obrigado. Assim mesmo. E este programa é um programa internacional e você vai perceber por quê. Bienvenue, Monsieur Josué. Merci. O Monsieur Josué é a primeira vez que ele vem aqui ao programa, mas é como se ele já fizesse parte da casa. Ele também vai ajudar-nos a entender um pouco melhor sobre o tema os dízimos e as relações interpessoais dentro da igreja. É claro que é um tema vasto e há muito por se falar sobre isso. E nós estamos aqui hoje bem dispostos a abordar esse tema, porque é um tema bastante pertinente. É claro que temos mais convidados. O próximo convidado, que nada convidado, ele já faz parte da família também, o Jota que é médico, ele é músico e ele é pesquisador da cultura africana. E por isso ele está aqui hoje também para ajudar-nos a entender um pouco mais sobre o dízimo e as relações interpessoais. Jota? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Beatriz. Obrigado para quem está do outro lado. Estamos aqui para mais uma tarde, temos uma conversa boa. Obrigado. Pronto. O tema está lançado, não é? E a ideia é percebermos um pouquinho mais sobre o dízimo. Para os crentes, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que têm fé e que todos os meses, e talvez por não perceberem, por não entenderem e acharem que esta é a melhor decisão, todos os meses tiram a 10ª parte do seu salário. Eu não sei se eles estão a fazer a coisa certa, se estão a cometer algum erro. Bem, pronto, eu sou leiga no assunto. E claro, por isso estão aqui os meus amigos para ajudar-me a entender melhor como é que isso acontece. O dízimo. O que é o dízimo? Meu Deus do céu. O que é o dízimo? O que é o dízimo? Vous avez compris, la question a été posée pour savoir. Il y a des gens qui nous suivent, qui posent la question de savoir au sujet des dîmes, des relations interpersonnelles. Elle, étant que laïque, elle n'a rien de connaissance au sujet de ça. Alors, nous voulons savoir au sujet de dîmes, qu'est-ce que vous en pensez? Parlons du sujet de ces dîmes à baser sur la parole de Dieu afin de donner la lumière pour ce qui concerne la parole de Dieu. Merci beaucoup pour la question. Je suis Josué Tchanika, ministre de l'Évangile de Jésus-Christ. Eu posso começar aqui a traduzir para facilitar a todos aqueles que estão nos acompanhar. Obrigado, eu sou o Dr. Josué, o homem de Deus do Evangelho. J'exerce dans le ministère comme docteur de la Estou parole. exercendo no ministério como doutor da palavra.
Nous avons suivi la question et nous sommes là pour éclairer le peuple. Nós acompanhamos a pergunta, estamos aqui para iluminar o povo. Et nous allons éclairer le peuple sur la base des Écritures. Vamos iluminar o povo baseando na Sagrada Escritura. Avant de répondre à la question qui nous a été posée, Antes de responder na pergunta que foi colocada, j'aimerais nous fixer sur des choses qui sont très importantes. eu gostaria primeiramente de nos fixar nas coisas mais importantes. La première des choses, nous allons lire d'abord dans Ecclésiaste chapitre 7. Vamos ler primeiramente no livro de Eclesiastes, capítulo 7. J'utilise la Bible dans mon téléphone. Estou a usar a Bíblia digital no meu telefone. Qui êtes en train de nous suivre, vous pouvez aussi vérifier ce que nous disons dans Para vos os Bibles. nossos seguidores também poderão seguir, acompanhar nas vossas Et Bíblias. surtout, Podem, n'oubliez pas de partager en masse la vidéo, notre émission. não Parce que esqueça de partilhar o vídeo. Ça- Por favor, partilha mesmo. ça pourra aider une personne qui nous suit. Isso poderá ajudar uma pessoa que está no outro lado a nos seguir. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 27. Estou no livro de Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 27. Voici ce que j'ai trouvé, dit Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Eis o que eu encontrei para poder examinar cada coisa, uma delas, para encontrar a razão. En lisant cette écriture, nous sommes en train de comprendre que lorsque nous sommes en train de lire la parole de Dieu, Enquanto que formos a ler a palavra de Deus, nous devons chercher à saisir la raison. La raison. primeiramente vamos entender, segurar a razão da palavra. La raison de chaque chose dans les Écritures. A razão de cada coisa mencionada na palavra. Parce que c'est derrière la raison de chaque chose, c'est là où se trouve la pensée de Dieu qui est cachée dans cette chose-là. Por detrás de cada coisa é onde nós encontramos o pensamento de Deus escondido por detrás da palavra. Parce qu'on peut parler de la dîme, mais il faut comprendre la pensée de Dieu en ce qui concerne d'abord la dîme. Nós podemos falar do dízimo ou décimo, mas devemos entender o pensamento que está por detrás da palavra. Alors, pour aller un peu plus rapide, Para a gente avançar pouco, la dîme, déjà par définition, c'est le 1/10. Ça, c'est par la définition, les définitions qu'on peut trouver dans les dictionnaires, qu'on peut trouver dans les encyclopédies. o C'est le dízimo, 1/10. pela definição, é décimo. Podemos encontrar nas enciclopédias, nos dicionários, é décimo. Mais nous devons faire très attention parce que la Bible, c'est un livre qui n'est pas comme les autres livres. Nós devemos cautelar bastante porque a Bíblia não é livro como qualquer. Parce que si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15, Se ler 1 Coríntios capítulo 15, verset 1er, verset 2e, no seu primeiro versículo, segundo je suis en versículo, train de paraphraser pour économiser le temps. aqui estou resumindo para poder resgatar Là, o vous nosso allez voir tempo. que l'apôtre Paul est en train de parler de l'évangile qui est annoncé selon ses propres termes. O apóstolo Paulo vai frisando do evangelho que foi anunciado segundo os termos usados. Quer dizer, l'évangile que nous prêchons a ses propres termes aussi. O evangelho que nós pregamos, existem certos termos adequados. C'est pour dire que nous pouvons connaître un mot qui a une signification en français, Podemos conhecer uma palavra que tem significado em francês. mais dans la Bible, ce mot-là peut avoir une autre signification. Na Bíblia, a palavra tem outro sentido. Donc, c'est très important de comprendre cela. É muito importante de entender essas coisas. Donc, nous disons que la dîme, par définition, c'est le 1/10, mais nous allons à la suite trouver dans les Écritures c'est quoi ce que c'est la dîme aussi. O dízimo, pela definição, é décimo, mas ao longo do tempo, nós depois vamos iluminar aqui, vamos esclarecer o que quer dizer o dízimo. Mas o dízimo, então, o que é que eu devo fazer? Eu não vou... Eu estou a conversar porque eu preciso de entender um pouquinho mais sobre isso, né? Então, eu todos os meses devo tirar daquilo que eu ganho, eu devo tirar a 10ª parte, é isso? Acredito, é isso?
Eu, como Chaque crente, mois, étant qu'une personne vivante qui part à l'église, elle doit toujours dépenser 1/10 chaque fois qu'elle part à l'église. Ok, très bien. Alors, voilà pourquoi nous avons dit ceci, que nous, au cours de notre émission, nous allons éclairer. Nós dissemos que na seguida desse programa nós vamos aqui iluminar ou clarar a palavra de Deus. Déjà, dans la Bible, il existe plusieurs types de dîmes. Nós temos vários tipos de dízimo na Bíblia. Il y a la dîme qui a été donnée comme étant un salaire pour ceux qui travaillaient dans les temples. O dízimo era primeiro dízimo era o salário dado para os que trabalhavam no templo. Et ceux qui exerçaient dans l'autel. Os que trabalhavam no altar, ou servia a Deus. Il y avait aussi la dîme qui était donnée aux orphelins, aux veuves. Havia dízimo Os dos estrangeiros. órfãos, viúvos. Il y avait ou aussi la dîme d'une année. Havia dízimo de anos. Dans la Bible, on va aussi trouver la dîme d'Abraham. Nós encontraremos na Bíblia o dízimo de Abraão. D'ailleurs, c'est lui qui est la première personne à mentionner ou à parler de la dîme. É a primeira pessoa que fez menção do dízimo Dans na la, Bíblia. dans la Bible, nous allons trouver la dîme qu'on parle dans Malachie, qui suppose ouvrir le ciel. Encontraremos o dízimo de Malaquias que nos fala acerca das janelas dos céus. Ok. Donc, il y a plusieurs sortes de dîmes. Nós encontraremos vários tipos de dízimo. Alors, agora que eu fiquei com a cabeça mesmo, fiquei bem complicada. Quantos dízimos existem? Não é? ok. Lá maintenant, ele é Quantos compliqué, ele é dans, dízimos existem? ele é dans le bruit. Ou seja, todo mundo acabou por ficar assim meio complicado. Dízimo. Dízimo do Adão, As variedades dízimo do dízimo. Voilà. Mas assim, a percepção que eu tenho sobre dízimo é muito bom que de vez em quando assim, temos uma perspectiva também nossa africana. Né? Que a religião já é algo que foi imposta, aquele todo o processo que nós já sabemos, algo imposto, que surgiu pelo processo da colonização, e aparece dentro da própria religião, aparece esse elemento que é o dízimo. Quer dizer, conforme o nosso pastor falou bem, ele disse que o dízimo, a palavra dízimo vem do latim, tá? Provém do latim, que significa dízimo, é mesmo décima, ou seja, décima parte da tua décima parte dos teus ganhos. Correto, É isso, não isso é? é décima parte da tua produtividade econômica. Ou seja, aliás, só produtividade não econômica. Tá? Por isso é que se nós irmos navegarmos na própria Bíblia, o dízimo é bíblico, mas não é cristão. Bem, Tá? há quem. Pronto. Né? Nós não podemos ignorar, né? o que as pessoas falam, ok? Então, e é isso que nós vamos trazer para aqui. O dízimo, será que é uma forma de meter a mão no bolso do pacato cidadão? Vamos dizer É isso? exatamente, é exatamente onde nós temos que navegar um bocado. Porque assim, nós temos que perceber bem, o dízimo é bíblico, mas não é cristão. Primeiro surgiu a religião, a ideia da religião é que se materializou na Bíblia. Então, o dízimo não é cristão, mas é bíblico. Tá? Nossa, Porque, isso fica muito complicado. sim, fica muito complicado, mas Não também é cristão, fácil. mas é bíblico. É bíblico, sim. É muito fácil de perceber. Porque assim, a religião é cultura, é a forma como determinado povo tá, conseguiu explicar Deus na cosmovisão cultural deles. Aí surgiu a religião. Tá? A ideia dessa materialização, a forma como as pessoas devem se proceder, aí estão os dogmas, é que se materializou para ser Bíblia. Por isso é que houve conselhos de Niceia para que essa ideia, tá? Essa ideia da religião se materializasse na Bíblia. Então, o dízimo é bíblico, mas não é cristão. E as pessoas antigamente não tinham... Quando eu digo é cristão, porque, ou seja, como é que se diz? Ou seja, é bíblico e não cristão praticamente, porque assim, as pessoas não tinham a cultura de dar, não, ou seja, as pessoas depois começaram a sentir a obrigatoriedade, porque depois começaram a surgir as igrejas. Mas por aquilo que eu fui ouvindo um pouco por toda a parte, é que na antiguidade as pessoas, em vez de dar um valor, utilizava-se a troca.
Vamos Donc, ao contraditório. Quando se fala do dízimo, é bíblico, não é cristão ou não é religioso, ali você separa três coisas. Nós devemos entender, quando se fala da Bíblia, nós devemos conhecer a Bíblia. O tema central da Bíblia é Messias. Logo, quando você separa, você tira Messias dentro. Messias é o Jesus. Por que você lhe tira dentro? Porque você já vai numa história de explicar o que aconteceu para que a Bíblia possa surgir. Mas antes dessa Bíblia surgir, Deus existiu primeiro. Ele que deu a sabedoria. Moisés não esteve na criação, mas Deus revela. Quando ele revela uma coisa, essa pessoa não existiu, Deus vai revelar. Então, quando ele revela, você já não separa uma coisa a dizer que não. O dízimo é bíblico, mas não é cristão. Liga-se à religião dentro. Nós devemos saber separar as coisas. Quando nós ligamos, cristianismo não é uma religião. Ali também há outra coisa que nós devemos separar, porque existe o que, quando busca do cristianismo ou quando busca de religião, querem identificar um povo. Ao identificar um povo, a religião torna-se Estado. Como alguém vai dizer que não? Qual é o seu estado civil? O meu estado civil, eu sou casado. O outro vai dizer que não. O meu estado civil, eu sou solteiro. E vão identificar uma pessoa. Qual é o seu estado? Eu sou cristão, eu sou muçulmano, eu sou isto e aquilo. Esse que se chama de religião. Agora, quando partimos de cristianismo, já não se faz parte da religião. Já não é estado. Essa pessoa recebeu Jesus, que é o tema central da Bíblia. Sim. E esta Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, só fala de uma pessoa. Não, a Bíblia fala de muita gente. Peraí. Fala de muita Peraí. gente. Quando você fala da Bíblia, fala de muita gente, é por isso que o doutor explicava aqui, a definição das palavras da Bíblia não é que nós encontramos no dicionário. Quando fala profeta, vamos buscar o que significa profeta, buscamos uma definição. A Bíblia só fala de uma pessoa. E esta pessoa levou dispensações, ou levou as etapas para que ele venha surgir. Os profetas vieram para anunciar que vai vir um homem. Os reis vieram, anunciaram que vai vir uma pessoa, e esta pessoa é o Jesus Cristo. Se você for agora no livro do Mateus... Adão e Eva estão na Bíblia, estão na religião, mas não falaram de Jesus. É assim, é importante, nós estamos a falar do dízimo como um elemento já dentro da própria religião. Uhum. Tá? Nós temos que saber o que é, temos que partir do princípio para podermos então entender o que é religião. A palavra religião também vem do latim, que significa religar o homem à espiritualidade com o divino. É um estado. Ele religa. Não é bem estado, mas... Não, mas... Je voulais un peu intervenir pour éclairer notre bien-aimé. Vou intervir para dar a luz na palavra do amado. Par rapport à ce qu'il a dit, la dîme, elle est biblique, mais n'est pas chrétienne. Em relação do que ele disse, a Bíblia, o dízimo é bíblico, mas não é cristão. Vous devez savoir que la Bible, la dîme, elle est biblique et la dîme aussi, elle est chrétienne. O dízimo é bíblico e também cristão. Ce qui est plus important, c'est comprendre. Voilà pourquoi j'ai commencé par l'écriture de Ecclésias chapitre 7, verset 27. É por isso que eu comecei no Eclésias capítulo 7, versículo 27. Il faut toujours se poser la question, la raison de la dîme dans les Écritures. Qual é a razão do dízimo dentro da Sagrada Escritura? Tout ce que tu peux lire dans la Bible, il faut toujours chercher la raison. Tudo quanto que você poderá encontrar na Bíblia, busca primeiramente qual é a razão desta En palavra. cherchant la raison, c'est là où tu peux trouver la pensée de Dieu qui est cachée dans ce qui est écrit. Buscando a razão que vai entender o pensamento de Deus por detrás dessa palavra. Ça, c'est un élément très important. Esse é faut saisir. elemento muito importante. Parce que, voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a plusieurs sortes de dîmes. Il y a plusieurs sortes de dîmes. Há variedíssimos Mais chaque tipos de dízimo. sorte de dîme a un sens, a une signification Cada dízimo dans tem les um Écritures. sentido, tem significado dentro da Sagrada Escritura.
C'est ça, Ou c'est ça seja, c'est sim, ça qui até ali os tipos de dízimo até isso não é a questão. A questão é percebemos assim, dízimo, conforme eu disse no princípio, o dízimo é bíblico, mas não é cristão, nem é religioso. Por quê? Primeiro existiu a cultura da religião, para depois da religião se materializar na Bíblia. Tá? Assim, primeiro existiu o cristianismo. Tá? Para existir a Bíblia, primeiro existiu o cristianismo. O cristianismo, ou seja, a religião, a Bíblia praticamente é o manual onde estão alocadas todas as ideologias do próprio cristianismo. Nós temos que começar ali. Tá? Por isso é que a ideia de dar, ou seja, o hábito ou a cultura de dar dízimo, ela foi ganhando metamorfose. Antigamente o dízimo não se dava dinheiro na igreja. Não era sobre bens material. Era sobre a tua... Nem falava da produtividade econômica, era a tua produtividade. Ou seja, se você é pescador, leva determinado peixe para a igreja. Se você é agricultor, leva qualquer produto do campo para você doar. E os dízimos eram direcionados exatamente para os órfãos, viúvos, aqueles que tinham... Assim, aqueles que na idade medieval apresentavam dificuldade para a subsistência. Por isso é que a igreja acolhia essas pessoas trabalhavam ali, muitos deles eram muito ligados à própria atividade da igreja e os dízimos eram para isso. Então, ela foi ganhando forma de acordo também à dinâmica Voilà E pourquoi a partir de que momento é que houve a transição da doação de produtos para, digamos que, a doação monetária? É isso aí. Ou seja, ela foi ganhando forma de acordo à dinâmica da sociedade. Por exemplo, Houve uma evolução. por É exemplo, exemplo típico, nosso ilustre é motorista. isso? Ok. Ele não vai trazer um pneu para a igreja. Tá vendo? Ele vai trazer a produtividade dele econômica. Mas aí a questão... Mas agora, a pergunta que se fala a pergunta que não se cala é... Por isso é que eu queria muito, assim, separar as coisas. Eu queria... É muito importante falar, percebemos o que é religião, tá? O que é religião, como é que ela foi ganhando forma até chegarmos no dia de hoje. Porque o dízimo é apenas um dos elementos da própria religião, tá? O que tem a ver o dízimo com a evangelização? Porque olha... Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Nós queremos que vocês se sintam à vontade e falem tranquilamente, porque isto é uma conversa entre amigos, né? É onde cada um de nós vai aprender um pouco do que está aqui a falar. Então, pode interferir quando achar conveniente, não há problema nenhum. Ok. O que o dízimo tem a ver com a evangelização? Est-ce qu'il y a un point qui interligue, un point commun entre l'évangélisation et le dîme? Oui, il y a un point commun entre la dîme et l'évangélisation. Voilà pourquoi je disais... Existe ponto entre évangélisation Voilà pourquoi et je le dîme. disais qu'il faut d'abord saisir la raison de la dîme dans les Écritures. Precisa entender ainda a razão do dízimo dentro da Sagrada Déjà, il y a Escritura. une relation entre la dîme et l'évangélisation parce que dans A la relação dîme, entre dízimo e dans la evangelização. dîme, il y a aussi la pensée de la rédemption ou du rachat. Dentro do dízimo, nós temos o pensamento de redentor e de resgate. Dans la dîme, Dentro do dízimo. vous voyez? Donc, si vous ne saisissez pas la raison des dîmes dans les Écritures, Se vous não risquez segurar a d'avoir la razão do confusion. dízimo dentro da Escritura, então vai perder a razão. Vous voyez, vous allez perdre la raison. Donc il y a pas seulement la dîme qu'on donnait aux orphelins, tout ça. Não mais é só dízimo il y a dos órfãos, il y a de plusieurs viúvas. types de dîmes et Existe chaque vários dîme, tipos de chaque dízimo type que de tem dîme sequência, un sens, a une signification tem dans les Écritures. sentido, significado dentro da Sagrada Escritura. Voilà. É assim, quando E de onde... Desculpa só, Jota. Mas falando aqui de vários tipos de dízimos, né? Mhm. E de onde é que vêm esses dízimos? Quem é que dá esses dízimos? São os cristãos? Qui donnait, ce sont des chrétiens. Voilà d'où pourquoi je provenait. disais que la dîme, sa pensée commence par Abraham. O pensamento do dízimo começa no Abraão. Lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 14, Gênesis capítulo c'est 14. là où vous allez voir que la première personne à
donné la dîme, c'est Abraham. Primeira pessoa que deu o dízimo é Abraão. Et Abraham, il donne sa dîme à Melchisedec. E ele dá o dízimo a Melquisedeque. Et c'est Melchisedec-là, plus tard, on est en train de révéler que ce Melchisedec-là, c'est Jésus-Christ. Mais tarde vai ser revelado Melquisedeque é o Jesus Cristo. Cela veut dire qu'Abraham, il donna sa dîme à Jésus-Christ. Abraão deu seu dízimo a Jesus Cristo. Parce que Jésus-Christ, comme étant Dieu, Mas Sendo isso ele está Deus. escrito na Bíblia? oui. Eu tenho lido Sim. alguns cabelos. Eu leio pouco, mas eu vou lendo a Bíblia, né? Mas eu não me lembro de algum capítulo. Je vais né? prendre, on va lire directement dans Hébreux chapitre 7. Hebreu capítulo 7. Allons-y. Hébreux chapitre 7. Hebreu capítulo 7. Hã? Vamos só ler o versículo. Você quer? Não, podemos ler, fica à vontade. Estamos aqui numa conversa, não, fica à vontade. Écoutez, Estamos a ter uma conversa. Hébreu. je lis en français. En effet, c'est Melchisedec, É o Melquisedeque, roi de Salem, rei de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, sacerdote de Deus mais qui altíssimo, alla au-devant d'Abraham que esteve diante de Abraão lorsqu'il revenait de la défaite du roi qui les bénit, enquanto que ele vinha da guerra do rei que abençoou, à qui Abraham donna la dîme de tout, a quem Abraão deu o dízimo de tudo. qui est d'abord, Melchisedec, il est d'abord roi de justice, O Melquisedeque era rei da justiça, d'après la signification de son nom, segundo o significado do et seu il est nome. aussi le roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Rei de Salem quer dizer rei da paz. Maintenant, écoutez verset 3. No Qui versículo est 3, sans père, sans mère, sans généalogie, que não tem pai, nem mãe, nem genealogia. qui n'a ni commencement ni fin. Não tem início nem o fim. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin? Você já viu alguém não tem início nem fim? Ouais. Ouais. Até porque dizem que as coisas de Deus, tudo que tem a ver com Deus, não se entende e não se compreende. É isso? É preciso. Não. É preciso. Ok. É preciso ter. Não. Ok. Escuta. É preciso ter espírito J'ai para pas entender. fait- j'ai pas- Attends, laisse- é preciso ter espírito para entender o que é de Deus. Porque é como um mágico, ele tem reflexões. É como um panafricanismo, também tem as suas crenças que ele busca. Nessas crenças é preciso ser espiritual. Quem é espiritual vai entender coisas espirituais. Quem não é espiritual não vai entender. Não vamos só ser estudioso da leitura, sem, portanto, entender espiritualidade. Porque há quem diz, não, nós temos espiritualidade ancestrais, tudo bem. Nós não falamos aqui da tradição africana. Não falamos disso. Nós estamos a falar aqui da palavra de Deus. Olha, Ok, vai lá. permite-me só aqui entender. Agora, é que a conversa está mesmo muito boa. Então, alguns pontos aí é necessário, assim, dar uma pincelada. É o seguinte, é assim, nós dificilmente aqui, né, vamos ter uma conversa um pouquinho lineada, assim, aglutinada por causa do... Assim, está-se a falar de muitos pontos. Há aqui muitos pontos por ligar. Primeiro, a espiritualidade não tem a ver com crença. Espiritualidade não é sobre crença, não. Espiritualidade é, acima de tudo, ciência. E a espiritualidade nem sequer tem a ver com religião. Não. Espiritualidade, ciência. Sim, espiritualidade é, acima de tudo, ciência. Sim. A espiritualidade... Mas para que possa ser a ciência, é preciso que a pessoa crê. Não. Assim, a crença e a fé têm as suas similitudes. A capacidade de você crer nem algo que você não vê. Isso é crença. A capacidade, assim, a fé. A capacidade que de você crer em algo em que você não, nem sequer viu, por exemplo. E na espiritualidade vai ver? Sim, espiritualidade, assim, espiritualidade ou seja, a espiritualidade ela é materializada na cultura. Tá? Ou seja, o modo operante, como são dinamizadas as sociedades, por exemplo. A espiritualidade e a cultura, elas são similares. Dá um exemplo da espiritualidade. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, na espiritualidade, o homem é visto em 6 dimensões e a mulher é vista em 7 dimensões. Na espiritualidade, não. Na espiritualidade, o homem é resultado desse corpo físico,
a alma, espírito, ele tem energia, tem frequência e tem vibração. Tá a ver? Para a espiritualidade é isso. E a espiritualidade é mesmo isso. Ou seja, a espiritualidade, ela existe muito antes de se compreender uma determinada sociedade. Ela se materializa na cultura e a cultura vai ser o modo operante da sociedade. Então, se nós estamos a falar da espiritualidade, vamos ter muito choque em falar da religião, porque a religião é outra coisa, espiritualidade é outra coisa. Oui, je suis d'accord avec toi. La spiritualité, c'est autre chose. Estou de acordo La consigo. religion- Espiritualidade é outra Não, coisa. é outra coisa, sim. la Religião também é aussi outra coisa. est Espiritualidade não religião tem a ver com também é outra religião. Sim. Le christianisme n'est pas une religion. O cristianismo Toujours été- não é a C'est- religião. Não, C'est différent. É assim. Não, é o seguinte. Antes do cristianismo surgir como movimento, primeiro existiu a religião. Assim, a religião é cultura. A religião é uma cultura. Vamos supor, vamos falar da religião, propriamente da religião cristã. A religião, ou seja, a religião é a cultura. Tá? Dentro da religião é onde está as ideologias. A ideologia é que é o cristianismo. As pessoas que seguem essa corrente do cristianismo é que se identificam como cristão, mas a religião é assim. A religião vem do latim, que significa religar o homem à espiritualidade, tá? Por quê? Porque o povo oriente, tá? O povo oriente decidiu então religar o homem da espiritualidade. Porque o que aconteceu com a religião? Porque nós temos que falar como é que a religião chegou em África. Para Ali nós vamos fugir quando falarmos quando é que a religião chegou em África. Não, mas é importante, porque assim, nós- hoje nós Espera, quando falamos como é que a religião chegou em África, nós esquecemos que o Egito encontra em África. Não, o Egito sim. O Egito encontra a África. Quando a gente voltar na Bíblia, nós vamos entender que o povo de Israel esteve em cativeiro no Egito. Não, Quer dizer, estiveram. Espera aí. Estiveram em cativeiro em África. Depois, o irmão vai nos dizer que não, a religião veio da Europa. A história bíblica trabalhou-se ou passou em 3 continentes, vamos entender. Continente de África, Ásia e Europa. Esses 3 continentes, mas nós excluímos a África quando falamos, só falamos que não, a religião veio da Europa, a religião veio da Ásia. Não. Esquecemos que temos Egito. Esquecemos, porque a história da Bíblia passou esses 3 continentes. Sim. Que faz versão. Agora, quando nós falamos que não, essa religa, essa espiritualidade, trouxeram, como é que a religião veio em África, esquecendo que Egito encontra em África. Não, olha só, faz-se. Mas espera só aí. Agora, bem, no início eu estava a entender um pouquinho mais, mas agora fiquei confusa. Não, Religião, espírito, Espiritualidade. né? Espiritualidade, religião, dízimo. Bem, ficamos cristianismo. Nós precisamos de perceber onde é que está o ponto comum, ok? Monsieur Josué. Oui. Ce que nous devons savoir, c'est que o que devemos entender, il y a plusieurs religions qui existent, variedíssimas religiões existentes, mais le Dieu véritable, o Deus verdadeiro il s'est aussi révélé. revelou-se. Ce Dieu véritable que nous croyons et nous confessons, Deus verdadeiro que nós cremos e confessamos, il s'est révélé à travers une personne qui est Jésus-Christ. revelou-se através de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Voilà pourquoi nous disons que le christianisme n'est pas une religion, mais c'est Dieu qui s'est révélé aux hommes. É por isso que nós teclamos aqui a dizer que o cristianismo não é uma religião, mas Deus revelou-se no homem. Dans la religion, ce sont les hommes qui s'efforcent pour chercher Dieu. Na religião é onde os homens vão se esforçando procurando a Deus. Ils vont utiliser plusieurs mécanismes Vão pour usar trouver Dieu. várias vias para ir à busca de Deus. Mais dans le christianisme, c'est lui qui est venu vers nous. Dentro do cristianismo, diferença. ele veio a nós. C'est lui qui est venu vers nous pour nous sauver. Ele veio a nós para nos salvar. C'est ça la différence. E aí onde está a diferença? Olha, nós. Não, olha, há muito.
Não, Bem, nós estamos a ter uma Bem, conversa. fica aqui bem claro que nós somos 4, Ouais. né? E temos maneira diferente de interpretar a Bíblia, Exact. interpretar Jesus Cristo, a criação do mundo, interpretar a Bíblia, não é assim? Mas pronto, e por isso é que nós estamos aqui para consertar ideias, mas não, a ideia não é impingir ideias a ninguém. E acho isso um debate. Yeah, a única coisa que nós não queremos é confundir os nossos amigos, os nossos, digamos, seguidores lá em casa. Nós queremos debruçar esse tema e deixar aqui a ideia bem clara do que é. Nós começamos por falar do dízimo, não é? Debruçamos, passamos. Claro que está tudo interligado. O cristianismo, o dízimo, a Bíblia, Jesus Cristo, está tudo interligado. E queremos deixar aqui uma ideia bem clara do que isso significa. Até porque, para que o nosso seguidor lá em casa saiba, amanhã, hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, domingo, né? Domingo ele vai à igreja e se decidir dar o dízimo, ele vai saber por que é que ele está a dar o dízimo e a quem é que ele está a dar o dízimo, por aí fora. C'est ce que quand je lisais Hébreux chapitre 7, Quando eu fazia menção de Hebreu capítulo 7, là nous voyons un homme qui s'appelle Abraham, c'est ali lui encontramos um homem chamado Abraão, qui a pris la dîme, il a donné à Melchisedec. pegou o dízimo e entregou a Melquisedeque. Et Melchisedec avait béni Abraham. Melquisedeque, por sua vez, abençoou Abraão. Et si vous continuez à lire Hébreux 7 là, Se descendo no Hebreu capítulo 7, vous allez voir maintenant, on est en train de parler des Lévites. depois de Abraão dar a Deus, nós vamos encontrar no Hebreu capítulo 7, fala-se de levitas. Les Lévites là, ils sont de la famille de Lévi. São filhos da família de Levi, Ils sont de petits-fils à Abraham. netos de Abraão. Parce que Abraham, son fils, c'est Isaac. Abraão, pai do Isaac, Même s'il avait eu d'autres fils, mais nous prenons d'abord ce cheminement. ainda Abraham, que ele Isaac. teve outros filhos, mas nós vamos ainda nesse esquema de Abraão, Isaac, Isaac avait Jacob, avait donné Isaac, Jacob. Jacob. Et Jacob avait enfanté les 12. Jacob tinha 12 filhos. Et une fille. E depois Et eles tinham parmi uma les filha. 12 fils, No meio de 12 filhos, c'est là où il y a un fils qui s'appelait Lévi. é dele que era chamado Levi. Et c'est lui qui va hériter ce qu'on appelle les sacerdoces. Ele vai herdar o sacerdócio. Donc, quand vous lisez Hébreux chapitre 7, No Hebreu capítulo 7, on est en train de donner la raison pour laquelle le service sacerdotal va commencer à se faire dans la descendance d'Abraham. dava razão de que maneira o serviço sacerdotal será regido na família de Abraão. Parce que c'est quelque chose que Abraham avait reçu comme bénédiction auprès de Melchisedec. É uma coisa que Abraão herdou nas mãos de Melquisedeque. Et Abraham n'avait pas seulement reçu la bénédiction du sacerdoce, Não recebeu apenas a bênção do sacerdócio, Abraham avait aussi reçu la bénédiction de la royauté. também recebeu a bênção real. C'est pourquoi dans sa descendance, Na sua descendência, il y a celui qu'on appelle Judas, temos dele que é chamado Judas, qui est aussi un petit-fils à Abraham, neto de Abraão, qui est le fils de Jacob. filho de Jacó. C'est dans ces tribus-là qu'ils avaient reçu la royauté. E nesta família, neste povo que Et receberam o reinado. toutes ces choses-là, ils ont reçu ça auprès de Melchisedec. Todas essas coisas receberam pelo Melquisedeque. Comment? Parce que Melchisedec, il était roi et sacrificateur. Melquisedeque era rei e era sacerdote. Donc, il avait transmis ou bien donné à Abraham ces deux choses-là. Transmitiu a Abraão essas duas coisas. Donc, Isso é o dízimo? Attends, je suis en train d'expliquer, répondre à ta question. Eu Pourquoi? estou aqui a criar um esquema para depois culminar na resposta da A minha pergunta. Voilà, Ok. voilà. Je voulais que tu comprennes que pourquoi Porque
et ça existe, c'est la dîme que o aujourd'hui. en fait. dízimo existe hoje. Voilà pourquoi De onde je veio? suis en train de te montrer l'origine d'abord. Eu vou ainda buscar a origem do Je te montre dízimo. d'abord l'origine, là où ça provient. De onde o dízimo veio? C'est parce que Abraham avait donné sa dîme à Melchisedec Abraão primeiro deu o dízimo a Melquisedeque, et en retour, il avait reçu la bénédiction. em troca recebeu a benção. La bénédiction qu'il avait reçue, c'était deux choses. Na benção que ele recebeu era duas C'était coisas: la royauté et le sacerdoce. o reinado e o sacerdócio. Et c'est ce qui fait que maintenant, c'est les sacrificateurs qui vont commencer à exercer la sacrificature. Os sacerdócios que vão trabalhar na obra de Deus, Dieu va dire que ces gens-là, par rapport au service qu'ils vont commencer à rendre, em relação do serviço que vão prestar, comme ils n'auront pas d'héritage à eux-mêmes, como eles não terão herança, mais surtout par rapport au service qu'ils vont faire, sobretudo do serviço que irão prestar, les peuples vont commencer à apporter la dîme. o povo vão começar a trazer o dízimo. Je suis d'accord avec lui, ce qu'il avait dit, que la dîme n'était pas d'abord l'argent. Eu vou ao encontro das suas palavras quando ele Não, dizia o je suis d'accord dízimo. avec lui. Estou de acordo quando ele dizia que o dízimo não era primeiramente dinheiro, C'était não. d'abord le fruit de la terre. Era frutos da terra, do Et c'était produto do campo. aussi le fruit de l'élevage. Era também gados. C'est-à-dire que c'est ce que les enfants d'Israël ils donnaient aux sacrificateurs É et o que aux lévites. o povo de Israel dava aos levitas. C'est-à-dire ils donnaient ça en retour par rapport au service que ces gens-là rendaient au temple. Eles davam em troca do serviço que esses homens prestavam no templo. Mais je voulais quand même préciser et souligner pour nos amis qui nous suivent. Eu vou sublinhar aqui, martelar um pouco para os nossos seguidores. La dîme dans les Écritures, c'est vrai que d'après la définition, O dízimo dentro da escritura, segundo a definição, qui est le 1/10, é décimo. mais dans les Écritures, Na Sagrada Escritura, ce n'est pas un calcul de 1 sur 10. não é cálculo de abaixo de 10. Ça veut dire que par exemple, j'ai É décimo. $100 Eu tenho $100, que je vais multiplier par 1, je divise par vou 10. multiplicar a Ce n'est pas dividir comme a ça, 10. Bíblia. Não. Quer dizer, Ouais. se eu recebo $100, Ah. eu não devo dar $10 de dízimo? Donc, Merci. c'est ce que je suis en train d'expliquer, que ce n'est pas un calcul arithmétique. Isso não vai ser como cálculo Aritmético ou aritmético, de Mais quand matemática. Dieu parlait de la dîme, Quando Deus falava do dízimo, il parlait une portion que les enfants d'Israël devaient prélever ou bien soutirer dans leurs revenus. ele falava o que o povo de Israel deveria tirar nas suas entradas. Et c'est ce qu'il devait donner aux É o que sacrificateurs. eles deveriam entregar ao sacerdote. Pourquoi ce n'est pas un calcul arithmétique? Por que você não vai fazer cálculo matemático? Parce que il y avait pas. Je donne un exemple. Vous avez reçu comme par exemple 3B Você recebeu 3 boi comme récompense des animaux. Tu as reçu 3B. Você recebeu 3 boi ou 3 Comment vacas. tu vas donner 1/10 de Como é que 3B? você vai dar 1/10 de 3? Realmente. Ficou mesmo. Vous voyez? Donc, c'est Vamos ter que c'est pour dividir dire. boi ao meio. Voilà. Né? Vous avez 23. Donc, vous Onde você avez. tem 23, ou como é que vai 27, subtrair ou 27? 50? Como é que C'est-à-dire vai subtrair 1/10? Realmente, Donc, agora vous- chegamos a ponto, né? Voilà. Voilà pourquoi Descontação. nous sommes en train d'expliquer, parce qu'il faut que les gens. Parce que ce problème de dîme a été mal prêché. É por isso que nós explicamos, porque isso já foi mal pregado Et pour ça, nous sommes là pour e écrire. nós queremos aqui iluminar o Je vais povo. donner juste un deuxième exemple. Un deuxième Um exemple. segundo Ok, exemplo ok. para... Je vais prendre maintenant par rapport en termes d'argent. Vou agora falar em termos de Si dinheiro. ton salaire, par exemple, est $100,999 Você centimes, ganha $100,999 comment tu vas. Si on dit donne le 1 Se dixième, forem pedir 1/10, como é que vai subtrair a fazer tu vois matemática? que Então quer dizer tu que eu n'auras devo, pas. eu devo dar o dízimo de acordo com o meu coração? É isso? Voilà pourquoi la dîme, selon la pensée des Écritures, c'est une portion que
la personne O dízimo, prélève segundo o pensamento da Escritura, é a metade, une portion. uma metade. C'est ça. Uma Alors, porção. Uma Porção. porção, Porção, voilà, é, c'est ça. porção. C'est vrai. Parce que metade, une portion Porção. de ce que tu vas. Monsieur. Voilà. Entende português. Une portion de ce que tu vas retirer Porção do que vai dans retirar. ce que tu as et tu donnes à ceux qui sont en train de Vai travailler. entregar para os que. Mas como é que eu mas aí está a questão. Não, ele- Como é que eu ele posso tem uma definir? proposta. Desculpa mesmo. Eu tenho mesmo que colocar essa questão, né? Tudo bem, eu não vou dar 10%, mas eu tenho que dar uma parte. Como é que eu defino essa parte? Quanto é que eu tenho que... Eu tenho que me sentir bem, né? 10%, comment il peut définir Parce ça? que la Bible déclare donner comme vous avez résolu. A Bíblia diz, a Bíblia dá conforme você pensou, uma resolução pessoal voluntária. Ok. Não Donner- dá segundo o que as pessoas exigem Exatamente. você dar voluntariamente conforme você está a Mais refletir. dans la pensée de reconnaître que ce que je donne, c'est pour récompenser ceux qui travaillent pour l'œuvre de No Dieu. pensamento de saber que o que eu vou dar é entregar a pessoa que está pagando a pessoa que está trabalhando ou, portanto, a galardoar alguém que está a prestar serviço ministerial. Mas o que é que... Somos africanos. Nós podíamos começar a ver até essa questão do dízimo numa visão africana. A pergunta é, né? Uma pergunta assim, se o nosso pastor também quiser poder responder. Mas Deus necessita de dinheiro? Essa pergunta que se faz. Deus necessita de dinheiro? Porque assim, a ideia do dízimo é que você... Assim, eu não sou muito bom, às vezes, de decorar versículos e capítulos, mas em Êxodo, diz mesmo quanto é que você deve dar, por exemplo, se o teu salário é de $1.000, quanto é que é 10% de $1.000, por exemplo? E o que é que Malaquias diz sobre o dízimo? Tá? $100. É assim, mas a pergunta é, mas os africanos, porque nós vamos ter muita dificuldade de termos uma conversa muito profunda. Porque é assim, nós estamos a analisar só um elemento, tá? Um elemento, ou seja, a questão dízimo, tá? No contexto bíblico. Nós também podíamos fazer analisar o que é a Bíblia para os africanos, o que é, porque é muito importante sabermos isso, porque assim, nós os africanos, nós estamos muito perdidos no tempo e espaço, muitas das vezes, tá? Porque nós pensamos assim, que o Mas cristianismo... Jota, é assim, quando nós falamos do dízimo, nós não falamos apenas do dízimo, do quanto é que um africano deve dar como dízimo. Nós falamos do dízimo de uma maneira generalizada. Sim, ok? eu percebo, porque o Monsieur Josué é da onde? Da onde que é? De onde é que vem? É do Congo? Na Angola. Angola. Oh. Mas estudou muito. Ok, mas estudou num país francófono. Né? Yeah. Ok. E pronto, e nós estamos aonde? Nós não estamos em Angola e não estamos muito bem. O que é que acontece? Aqui temos inúmeras igrejas. Então, a ideia é nós percebermos o que é que acontece com o dízimo de uma forma generalizada. O que é que o dízimo significa? Para algumas pessoas, o dízimo tem uma certa interligação com a evangelização. Será que é isto? Verdade? Olhando para isso de cima para baixo, né? Porque por aquilo que vai-se falando, por aquilo que se vai debatendo um pouco por toda parte, o dízimo vai servindo para evangelizar. Evangelizar em que sentido? Pronto, você vai dar o dízimo e aquele valor vai ser usado para comprar a cadeira da igreja, né? Sim. Então, se você tem 10 cadeiras, você vai ter 10 crentes. Se você receber o dízimo, você vai comprar mais cadeiras, você vai ter 20 cadeiras, 20 crentes. Isso é uma maneira de ver assim de cima para baixo. Para quem não entende, não é? Agora vamos... Je vais aussi... Estava a sair o português, né? Português. Não terminei. Porque assim, nós vamos ter um pouquinho de dificuldade. Mas vamos lá simplificar nessa questão de dízimo. Vou até pegar mesmo os argumentos bíblicos. E alguns livros bíblicos dizem assim, eles calculam taxativamente quanto é que é 10% do salário que você ganha, da tua produtividade econômica. Por exemplo, se você ganha $1.000, o exemplo que eu estava a dar bem pouco tempo, quanto é que é 10% de $1.000? São $100. Então você deve dar $100, porque mesmo 10% da tua produtividade econômica você deve dar. Mas assim,
por experiência, por aquilo que eu penso e por aquilo que eu tenho visto, é assim, para mim, a Bíblia diz que esse décimo, ou seja, esse é um dinheiro para Deus, tá? É um dinheiro para Deus, mas esse dinheiro não é para Deus. Deus já mostrou que não necessita de dinheiro. Deus não necessita para Deus se manifestar para os homens, porque assim, a ideia do dízimo também passa a ser uma ideia subliminar de que, tipo, nós temos um Deus de sacrifício, que você tem que ralar, você tem que fazer não sei, pastor. Você tem que fazer os overtime, você tem que fazer os part-time, tá? Para que você depois vá dar... Isso passa a ser a ideia de que Deus é alguém que quer teu sacrifício, ou seja, a salvação a ideia da salvação muitas das vezes depende muito do dízimo, mas não, esse dinheiro vai exclusivamente do que a nossa mana Beatriz teve aqui a falar. Esse dinheiro ou seja, o dinheiro que você vai dar, os $100 que você vai dar, é ali onde tiram a lâmpada, a cadeira, a água, tá a ver? E o salário do pastor é assim? A outra parte que sobra é que vai para o pastor, esse dinheiro não vai para Deus. Mas Deus é assim, porque assim, a visão que nós temos de Deus, Deus não necessita de sacrifício. Mas o que eu quero perceber... Desculpa só, o que eu quero perceber... eu vou voltar a fazer uma pergunta que acredito que toda a gente lá em casa se interroga. O pastor deve viver do dízimo que ele recebe na igreja? O pastor deve procurar o seu emprego? Deve se sustentar? Ou a igreja e os dízimos é que sustentam o pastor? Essa é uma pergunta que a mim preocupa e preocupa de certeza a toda a gente lá em casa. Oui, par rapport à l'œuvre que les serviteurs de Dieu em relação da obra de Deus que os servos de Deus estão a exercer, sont en train de faire, nous allons lire une écriture pour fixer ça très bien. Vamos ler aqui a Sagrada 1 Escritura Coríntios para chapitre 9, 1 de Corinto capítulo 9, je crois le verset 14. versículo 14, Je vais lire le verset 13 et le verset 14. 13 e 14. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées Não sont sabeis nourris os par que le temple? preenchem funções sagradas alimenta-se do templo? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Os que sirvam no hotel merecem uma parte no hotel. De même aussi, Mesma coisa, le Seigneur a ordonné o Senhor ordenou à ceux qui annoncent l'évangile a aqueles que anunciam o de Evangelho vivre de l'évangile. viver do Evangelho. À ceux qui annoncent l'évangile Os que anunciam o Evangelho de vivre de de l'évangile. viver do Evangelho. Quand Paul est en train de parler de ceci, Quando Paulo falava dessas coisas, il est en train de se référer de Luc chapitre 10. ele fazia a referência de Lucas capítulo 10. Luc chapitre 10, Lucas capítulo 10, le verset 7. no versículo 7. Et je commence à partir du verset 6. Vou subindo um pouco. S'il se trouve là un enfant de paix, Se encontrar um filho de paz, demeurez dans cette maison. permanece naquela casa. Mangez et buvez ce qu'on vous donnera. Comes e bebe o que ele lhes dará. Ici, c'est Jésus qui parle. Aqui Jesus, Car Está l'ouvrier mérite son salaire. porque o obreiro merece o seu salário. Vous voyez, c'est-à-dire Jésus-Christ est en train de parler de ce que les serviteurs, ceux qui vont faire les services Jesus falava do servo que irão prestar o serviço. de Dieu, ils vont être nourris par rapport à l'évangile. Vão se alimentar-se do evangelho. Ils vont bénéficier ce que Vão le beneficiar peuple, c'est-à-dire le o que peuple de o Dieu povo doivent vão avoir cette trazer. connaissance que nous amenons quelque chose à ceux qui servent à O l'église. povo deve ter conhecimento que estamos a trazer essas coisas para Je alimentar voulais os que encore sirvam. renforcer une écriture. Vou mais noutra a Sagrada Escritura. Galates chapitre 6, verset 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole Aqueles que é ensinado fasse part de tous ses biens partilha seus bens à celui qui l'enseigne. àquele que o ensina. Fasse part de ses biens Partilha seus bens à celui qui l'enseigne. àquele que o ensina. Teoria da Tu vois? prosperidade. Vous voyez? Donc, c'est pour dire tout simplement que
Les serviteurs de Dieu, ils ont droit de bénéficier ou Servo bien de de Deus vivre aussi de tem ce que direito de viver e de de beneficiar dîmes, de do toutes ces choses-là qui dízimo, sont données à oferta, l'Église. tudo quanto que Cela dá na igreja. n'est pas écarté dans la parole de Dieu. Isso não está Mais fora da Je palavra suis de en train Deus. d'insister que la dîme ici, par rapport aux Écritures, ce n'est pas un calcul arithmétique O dízimo, segundo a Escritura, não é cálculo matemático. que vous devez calculer fois 1 divisé par 10. Non, Vai c'est pas ça. calcular Mais vezes 10 para depois même ici, buscar quand on dit, percentagem. c'est lui qu'on enseigne, face part, il prend la part, il part dans ses biens. Aquela pessoa que é ensinado deve partilhar. Vous voyez, quer dizer, c'est ça fazer la pensée. porção, Il tirar. prend la part Não et é só il va tirar partager décimo. avec Vai celui qui l'enseigne. partilhar. Donc, il n'y a pas une portion de 1/10. Não vai num Mais décimo. c'est toujours la dîme. Parce que c'est. Voilà pourquoi, quand j'ai commencé, j'ai dit nous devons faire attention aux termes de la Devemos se Bible. cautelar com termos usados na Bíblia. C'est très important, cela. Sim, mas é o seguinte, tá vendo? Olha, nós no final de tudo, vamos ter muitos pastores ricos, e os crentes cada vez mais pobres. Tá vendo? Non, non, non. Yeah, porque assim, ou seja, essa ideia do dízimo acaba por vir com a ideia da prosperidade. Porque assim, a ideia que se passa, a mensagem subliminar que se vai, é que se você não dá, tá? Se você não dá, não recebe. Quer dizer que você, ou seja, se você não dá o der, não dízimo, chega ao reino dos não céus. chega ao é reino isso? de Deus. Non, Sim, non, non, non. não. Non, 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 Não, non. não, não. Inconscientemente, assim, disso, pastor, o que acontece quando o irmão, um crente que trabalha tudo mais não dá dízimo? Nous, il n'y arrive rien. Não, Il y não, arrive mas é tout. caracterisado como péssimo cristão. Mas- Ça, c'est, mas ça, il c'est, faut ça, dire- c'est, ça, c'est, Ah. ça, c'est, voilà pourquoi nous sommes ici, pour éclairer. Ça, c'est ce qui était enseigné Estamos aqui para avant. iluminar, aclarar as pessoas, Sim, porque sim, muita sim. gente foram ensinados dessa forma. Si quelqu'un ne donne pas, cela ne veut pas dire qu'il n'entrerait pas au Se royaume des você cieux. não Non. der o dízimo, não quer dizer que não Si entrará no quelqu'un ne reino do donne céu. pas, ça Vai ne veut dire pas entrar. qu'il... Non. Mais Não c'est- porque não deixe, não vai ser abençoado. je vais Vai donner, ser abençoado. je vais donner un exemple. Vamos dar aqui um Même exemplo. Então, espera aí. Oui. Por isso é que eu disse, a ideia da bênção vem acompanhada com essa ideia de ou seja, você tem que dar para ser abençoado. Não. Non, suivez ceci. Suivez ceci. Não, L'idée, é o que o povo acha, não é? O povo Não, mas acha. é a mesma mensagem também que passa. Yeah, mas Passa é essa assim, mensagem. é assim, o povo acha que se eu não der o dízimo, eu não serei abençoada. Não, c'est Eu pas não ça. chegarei ao reino de Deus. Não. É, por outro lado. E eu devo dar uma 10ª parte daquilo que eu tenho, e por isso é que se vê recalcada, sacudida, né? Mas Para que eu receba eu vejo, olha, a bênção de Deus. voilà, É c'est essa a ce mensagem qu'il que faut, se faz ce qu'il passar, faut não é? d'abord, ce qu'il faut d'abord comprendre. O que nós devemos entender, Le peuple de Dieu doit savoir ceci. o povo deve entender. O povo de Deus deve Que entender. donner à Dieu, ça fait partie des principes bibliques. Ai, Deus Dando a necessita de Deus, dinheiro. dando a Deus faz parte dos princípios bíblicos. Donner à Dieu, c'est comme craindre Dieu, c'est comme obéir à Dar a Dieu, c'est comme, Deus, temer a Deus, c'est comme vivre dans la sanctification, c'est la même Viver chose. na pureza. C'est la même Por chose. isso é que eu disse há bem pouco Vai. tempo, quer dizer, o crente que não dá dízimo é rotulado como o péssimo, ou alguém que não é exemplar. A imagem. Não, a igreja. Ou seja, Não, por, é olha, assim, por isso é é que. assim, je deixa-me estou a só- entender. eu entendi perfeitamente Je a comprends- explanação do Oui, je Jota comprends, je e do, comprends, e do Monsieur Josué e do... Eu entendi perfeitamente, porque é Oui. o seguinte, é assim, o cristão, né, acha que ele recebeu um ensinamento de que ele deve dar uma 10ª parte daquilo que ele ganha. E muitas vezes, em alguns lugares, às vezes exige-se muito mais do que isso. Muito Sim. mais do que a 10ª parte. E nós sabemos que vai acontecendo um pouco pelo mundo, né? Cristãos a darem mais do que aquilo que têm. Ok? Por aquilo que eu fui ouvindo até agora, eu consegui perceber que ainda que eu não dê o meu dízimo, eu vou, se tiver que ir para o reino dos céus, eu vou. Se tiver que ir para o reino de Deus, eu vou. É isso aqui? A salvação Si, não porque tem a ver nada, não tem a oui, ver com o dinheiro, les né? salis, que você dá. les salis ne s'achètent pas à l'argent. Les A salis, salvação não se compra com dinheiro. les salis est basé Oui. sur l'acceptation
Salvação croire baseado si na Jésus-Christ est comme Seigneur aceitação. Sauveur. Você crê, Ça, Jesus é o seu c'est Senhor, les ele é o que fondamentaux. salvou. Oui, É c'est isso? ça les fondamentaux du salut dans la vie d'un enfant de Dieu. São fundamento da salvação da C'est-à-dire, vida de um filho de Quelqu'un Deus. doit recevoir et croire en Deve Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. receber, crer em Jesus como Senhor e Maintenant, Salvador. dans la vie chrétienne, dans la pratique de la vie Na chrétienne, prática da vida cristã, un enfant de Dieu doit marcher dans la crainte de Dieu, o par filho de exemple. Deus deve andar no temor de Un enfant de Dieu doit Deus. marcher dans la vie de O sanctification. filho de Deus deve andar com a pureza. Un enfant de Dieu ne peut pas commettre le péché. O filho de Deus não deve cometer pecado. Un enfant de Dieu doit contribuer pour soutenir son église. O filho de Deus deve contribuir para sustentar a Un sua enfant de Dieu igreja. peut contribuer pour soutenir les serviteurs de Dieu. O filho de Deus deve contribuir Oui, para donc sustentar os servos. ce sont des choses, ce sont des choses ce sont des choses qui caractérisent celui São qui est coisas maintenant que un enfant de Dieu. caracteriza a vida de um filho La de vie Deus. d'un enfant de Dieu. Mais cela ne constitue pas un blocage par rapport à Isso son salut não éternel. constitui bloqueio na salvação Mais da ce sont sua des choses vida. qu'un enfant de Dieu qui a reçu l'enseignement, il sait que Filho de Deus Je que dois donner ma recebeu o dîme, je ensinamento peux deve donner mon entender: eu offrande. vou contribuir para o dízimo, vou dar as est-ce ofertas, que si par exemple vou quelqu'un ajudar os va à l'église, servos. il n'a pas d'offrande, on va dire que cette personne-là. Se por aventura você não tiver oferta e vai frequentar a igreja, não vão dizer que você cometeu pecado. Mais Você cela não ne tem. veut pas dire que si aujourd'hui il n'a pas donné l'offrande et que toute sa vie il ne donnera pas les Não offrandes. quer dizer se não deu hoje, toda a vida não vai dar. Não. Mais l'enseignement doit rester en lui. O ensinamento deve manter Que na sua en tant vida. qu'enfant de Dieu, Sendo filho de Deus, je donne mon offrande, eu devo dar a minha j'apporte oferta, ma dîme. devo trazer o meu dízimo. La dîme que j'apporte O dízimo que eu vou n'est trazer pas quelque chose qui est calculable, que je calcule 1 sur 10. não non. é só ali décimo Mais c'est une part das minhas qu'il entradas. va prendre pour apporter Mas au service de Dieu. voluntariamente C'est ce subtrai o que que les você poderá apôtres ont trazer. enseigné. É o que os apóstolos Et c'est ensinaram. ça que même Jésus-Christ il est tenté de parler. Il dit, là où vous allez, on va vous recevoir. Jesus disse: onde forem, se vos On vous receberem, donne à manger, se vos mangez. derem a comer, On vous, comem. on vous donne quelque chose à vêtir, prenez Se cela. vos dar vestuário, recebe. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Porque o obreiro merece o seu salário. C'est-à-dire, le salaire qu'un serviteur de Dieu peut recevoir, ce n'est pas seulement fixé à quelque chose comme ça. O salário do servo de Deus não é apenas fixado em um valor qualquer. Não. Há aqui uma certa contradição por parte do nosso pastor, com todo o respeito. Primeiro, está-se a falar de salário de pessoas que trabalham numa determinada seita religiosa, seja o sacerdote, o pastor. As pessoas que trabalham aí, essas pessoas necessitam sobreviver, necessitam de um salário. Quem faz esse salário é o crente. Quem faz esse salário é o crente. Então é contraditório quando o pastor diz assim, que o dízimo não é obrigatório. Se não é uma obrigatoriedade, quem vai fazer o salário? O dízimo é obrigatório. Sim, é bíblico mesmo. Está lá na Bíblia. É obrigatório. Olha, eu tenho essa dificuldade. Olha, aquilo Eu está já em disse que eu tenho Êxodo. dificuldade de memorizar Eu tenho os dificuldade de versículos. memorizar os livros, estás a ver? Livros da Bíblia. Os livros, ou seja, os livros até não. Os capítulos. Eu tenho essa facilidade. Eu pego o conteúdo. O que é que esse conteúdo quer trazer? Tá? Isso está lá. Ou seja, o dízimo é bíblico, é institucional e é obrigatório. Tá? Então, porque é com dízimo que supostamente... Isso, ou seja, os argumentos que eu estou a trazer são argumentos bíblicos. Porque até está a ser muito difícil tocarmos na própria... Je comprends. Na própria cultura africana, porque assim, je comprends. a Je comprends cultura ce que- não vê com olhos simples essa questão do dízimo, da própria religião. Então, vamos ter muita dificuldade. Je vais tocar t'éclairer juste. Que, tu sais, apôtre Paul, on avait lu ici dans 1 Corinthiens chapitre 9, Nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo 9, là où l'apôtre Paul est en train de parler sur ceux qui travaillent à l'évangile. o apóstolo Paulo fazia menção para os que trabalham no evangelho, Quand devem viver l'apôtre no Paul est en evangelho. train de parler aux Corinthiens, Quando o apóstolo Paulo falava aos coríntios, il est en train de leur dire ceci. ele dizia o seguinte: Nous avons droit de bénéficier des choses physiques parce que nous avons semé auprès de vous des choses spirituelles. nós
temos direito de receber coisas físicas porque nós semeamos na vossa vida coisas espirituais. Mais nous n'avons pas usé de ces droits-là. Mas nós não fizemos o uso deste direito. Mais nous avons travaillé à notre propre compte. Trabalhamos na nossa própria conta. Ça veut dire que l'apôtre Paul est en train de montrer Ele mostrava que oui, c'est un droit c'est un droit que moi je peux prendre. direito que nos cabe. Mais je ne vous ai pas forcé Mas não pour que vim vous me forçar donniez para que obligatoirement. Non. obrigatoriamente possa dar. Parce Aí que tá il a a pergunta, então. voilà pourquoi je voulais dire que la dîme n'est pas obligatoire. O dízimo não é obrigatório. Mais c'est un enseignement que le chrétien doit savoir. É um Bem, ensinamento espera que só o aí. cristão Por precisa aquilo entender. por aquilo que Que acabou ça de fait explicar. partie de la vie chrétienne. Faz parte da vida cristã. Voilà, c'est tout simplement Sim, ça. faz Quer dizer, Jota, assim, por aquilo que eu estou a perceber, o que o Messias Josué está a dizer é que é o seguinte: ok, ainda que a Bíblia diga que o dízimo é obrigatório, Uhum. que é institucional, Sim. mas não é, digamos que, obrigatório. Você tem que estar de coração aberto Si. Sim. e doar aquilo que você pode e aquilo que você acha que pode doar. Sim. Ok? Então, você decide, este mês eu recebi $10.000, Vou dar um conscientemente, dólar. Vou dar eu um vou dólar. dizer, oh, pronto, eu vou pegar... Não, Je não, voulais... eu vou dar, não, mas aí não é, digamos que não é o dízimo. Quando eles dizem o dízimo, eu digo, eu por aquilo que eu percebi, você dá aquilo que o teu coração manda dar. Tipo, eu vou pegar, eu recebi $10.000, por exemplo, pessoal, pelo menos, eu estou falando de $10.000, mas não é isso, isso é só um exemplo que eu estou a dar. Eu recebo $10.000 e vou pegar 6 e eu vou dar à igreja os $6.000. Sim. Mas não que eu tenha que dar aqueles $6.000. É isso? Está certo Sim, ou não? sim. É o que eu percebi. Não, né? Beatriz, até ali nós estamos no... Estamos a caminhar paralelamente. Sim, estamos a caminhar bem. Até ali não há contradições. Até ali não há contradições. Ok. Mas, porque assim, é muitos pontos aqui soltos. muitos pontos, né? Muitos pontos soltos. Yeah, Mas, porque... Langaba, eu estou a ver a traduzir aqui o Messias e Josué, mas não te estou a ver a dar a tua própria opinião. E eu sei que tu tens sempre uma opinião muito boa a dar sobre o aspecto. Certo. Eu vou diretamente responder aqui o nosso irmão Jota. Quando falava acerca do dízimo. Nós vamos entender ainda, não falamos ainda do dízimo no aspecto africano. Vamos entender atualmente onde residimos. Vai entender que semanalmente ou quinzenalmente tu recebes o teu salário, mas ali há corte. Sim. Depois, quando chegar aquele período de você ir para receber o retorno, de onde sim. vem esse retorno? Porque houve corte. Corte, sim. Se você trabalhar acima da expectativa, também corte vai ser. Yeah. Por que eu busquei esse exemplo? É para dar uma luz de entender se na vida institucional existe essas práticas, porque eles querem ter fundo maneiro para certos trabalhos do país. Vão alocar esse valor para Construção de estrada, escola e quanto saneamento mais. básico, por aí fora. Se eu ali logo vou na ciência, conforme você fez menção da ciência. Sim. Se eles cientificamente pensaram já para ter fundo maneiro para exercer esses trabalhos, claro, a igreja em si deve começar logo a pensar. Eu sou responsável de uma igreja, eu pago o edifício, não vou pedir dinheiro aos crentes, eu pago sozinho. Exatamente. Tá sabendo? E se tu for a buscar valor, entender, um pastor no estado do Maine onde residimos, o salário mínimo é $14 por hora. Sim. Essa pessoa que vai trabalhar $14 por hora, porque eles recebem fundo do Estado. Para você receber fundo do Estado, você tem que ter toda a papelada em ordem e dar entrada de um projeto. Agora, se nós buscarmos exemplificarmos a África, onde é que esses pastores vão formular um projeto para dar entrada no governo para receber? Claro, eles recebem também. $1.000 no Estado angolano. O Estado... Espera só, deixa eu Não, falar. mas O Estado também não, paga... Mas depois o eu falei aqui Não, do o Estado dado que ele angolano. está dando é certo. Eu falei Ok. do Estado angolano. Deu $100.000 com mais de 10 autocarros para as igrejas. Para as igrejas. Sim. Eu presenciei para dizer, quando você escreve para o Estado dá.
mas em que circunstância que o Estado dá O esse Estado dá. valor? Porque ele também precisa do povo. Quando ele precisa do povo, ele vai gastar. Quando ele não precisa do povo, ele vos dá as costas. Diferentemente de onde nós vivemos atualmente, quando você escreve um projeto, tem um projeto, você dá. É a razão que você vai entender que os pastores que vivem nessa zona onde nós estamos, eles todos trabalham, Sim. têm oportunidade. É por isso nós sempre teclamos, mesmo lá em casa, na aldeia, que o pastor faça alguma coisa. Porque se o pastor não trabalhar, mesmo a sua forma de ensinar, a sua forma de pregar vai mudar, vai só focar no dinheiro. Um pastor que trabalha, você vê a homilia, quando eles estiverem a pregar, você vê que essa mensagem é para salvação. Não vai mexer muito para saquear o bolso do Sim, crente. porque pronto, eu não vou falar de mim, mas vou falar de uma maneira geral. E tocou num ponto bastante importante. É o crente. Porque o crente, quando vai à igreja, está carregado, ele está com uma energia muito negativa, cheia de problemas, cheio de sei lá o quê. Então, quando ele vai para a igreja, ele vai para lá para tirar aquela capa dos problemas e para receber a capa do alívio, né? E em alguns casos, o crente vai à igreja e recebe o quê? Os problemas do pastor, os problemas financeiros do pastor. Não. Acontece, Não não é é? assim que funciona. Mas acontece, não é? Imaginemos, nós falamos agora da realidade. Nós recebemos 3 ou 4 irmãos, tiveram um problema financeiro. A igreja ajudou esses irmãos. A igreja ajudou. O irmão até não tem nada, mas a igreja ajudou. Agora imaginemos, a igreja só ajudou, pode ajudar os $1.000 para o irmão. Mas o irmão, toda a sua vida, não vai ganhar só $1.000. Toda a sua vida. Esse irmão deverá pensar se a igreja conseguiu ajudar. Agora deixa-me também dar, apoiar a igreja. Claro, Uma obrigação porque moral. é obrigação Uma moral, obrigação conforme o moral, irmão disse. sim. Agora, você não vem na igreja dar porque você está a esperar a benção. Senão você vai começar a cobrar o pastor. Vai começar a cobrar o pastor, porque chegamos, já estamos no mês de setembro, aqui há 3 meses, já é dezembro, vai dizer não, se o pastor profetizou para ti, vai cobrar o pastor. Não. O pastor profetizou, mas não é um pastor que concretiza. Concretiza. É Ele, tua fé, ele libera a né? palavra. O professor você vai na escola para estudar. Mas se você não acatar bem o que o professor está a ensinar, o problema não está no professor. Está em ti. Você não está a assimilar bem a matéria que estão a passar na escola. O pastor está a ensinar. Você não quer deixar. A consequência vai morrer. É, realmente. Mas agora, no dízimo, para terminar aqui, nós na igreja não forçamos quem não dá dízimo não vai ser abençoado. Não. Eu disse a Bíblia, a Bíblia. Não. Existem Nós lemos alguns... mal, porque e mesmo se for no livro de Malaquias 3:10, onde diz, trazei na casa do tesouro para que não falta mantimento. Agora, eles dizem, mas nós devemos entender, a casa do tesouro é a casa de quem? C'est ça. É da tia Joana? Não, mas é assim. Não, mas também é assim, tá a ver? Não é assim. Ou, tá a ver? Como é que eu posso falar? Et puis, il faut bien. Voilà pourquoi je dis il faut bien analyser les choses. É preciso analisar bem as Dans coisas. Malachie, là, on dit amener dans la maison du trésor. Il faut d'abord déjà savoir que No livro de Malaquias 3:10, dizem trazer na la casa do maison tesouro. du trésor, là, on parle, ce n'est pas l'église. A casa do tesouro não é a igreja. C'était des magasins qui étaient faits pour stocker ce que les Lévites on Eram amenait pour les Lévites. armazéns para armazenar todas as colheitas que eles traziam. Et quand vous lisez Malachie chapitre 3 là-bas, vous allez voir qu'on dit apporter si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Ele trazei na casa do tesouro para que haja mantimento e prova-me ver se eu não abrir janelas dos céus. Mais il faut comprendre Janela do céu. É isso que eu disse. Écoutez. Agora deve entender a casa do tesouro. Não, é assim. A minha questão até não é essa. É assim, nós só estamos a navegar na Bíblia porque estamos a ter muita dificuldade de trazer essa questão do dízimo para uma perspectiva africana.
Tá a ver? Voltaste Seria, mais. não, mas seria muito bom. Tá a ver? Essa questão do dízimo, porque assim, essa questão do dízimo, essa questão da religião, essa questão da salvação. Tá a ver? São questões. Le problème de la parole de Dieu n'est pas seulement pour une race déterminée. O problema da palavra de La Deus parole não de é Dieu, apenas c'est para pour uma raça tout só. le Não. monde. Il y a pas- Não é essa visão que está a passar. É assim. Ou, como é que eu posso falar? Vou haver muita dificuldade, mas assim, por exemplo, essa questão é assim, para os africanos, para nós os africanos, para nós os africanos a religião nos foi imposta. Essa questão do dízimo que os africanos às vezes passam, essa dificuldade toda foi algo, tá? Que um determinado grupo, ou seja, decidiram levar a religião para a África, todas ela feita, porque nós ainda os africanos, nós pensamos assim que a religião para os africanos foi uma revelação de Cristo. Não, a religião chegou em África por causa do processo da colonização. Mais c'est ça que je t'explique. Je t'ai déjà expliqué, tu reviens. Je dis qu'il y a une différence entre la religion et le christianisme. La religion, c'est ce que les hommes... O cristianismo em si, o cristianismo chegou em África por causa do processo da colonização. Essa questão de dízimo que estamos a analisar é como se fosse uma gota, tá a ver? Uma gota, ou seja, é um hábito ácido de uma cultura que nos foi imposta. Non. Os africanos não davam dízimo. Non. Não há história. Voilà pourquoi je dis ceci. É por isso estou dizendo. La Bible ou la parole de Dieu A Bíblia, a palavra de Deus, seulement pour une race déterminée. não é só para uma raça determinada. Não, pastor. A Bíblia passou por um acerto. A Bíblia passou, em 307, passou por um concílio de Niceia. A Bíblia não caiu do céu, não. As pessoas decidiram sentar, escrever a Bíblia para que a ideia do cristianismo não esteja pairada numa só ideia. Decidiram materializar isso. Avant ce concile de Nicée, tu parles. Pastor, deixa-me só terminar. É assim, a Bíblia, nós africanos, nós percebemos que a Bíblia foi algo assim, tipo, Deus inspirou 60 homens. Essa inspiração lá foi Deus que falou realmente para os homens que vêm na Bíblia. Não. Porque assim, nós temos que navegar na história. A Bíblia, ou seja, primeiro surgiu o movimento cristianismo, ou seja, o movimento religioso surgiu, a ideia de um determinado grupo do Médio Oriente saírem pelo mundo para explicar Deus na visão deles. Era a ideia da globalização e a ideia de uma monocultura. A religião teve princípio lá na Europa, no continente europeu, tá? Chegou em África pelo processo da colonização. Tá? Só por causa da colonização é que hoje nós temos o cristianismo. Quer dizer, se nós fôssemos colonizados pelos povos árabes, também nós não podíamos estar falando da Bíblia. Podíamos estar falando do Alcorão. Podíamos estar falando, o Alcorão é o livro sagrado, lá está o os dízimos. Se nós fôssemos escravizados pelos povos asiáticos, também podíamos falar hoje, o nosso profeta nem é Jesus, nem é Mohammed, é o Buda. Então, o cristianismo, porque é assim, nós temos que navegar isso, porque nós vamos ter muita dificuldade a analisar só o dízimo numa perspectiva assim religiosa. Ou seja, os africanos abraçaram a religião sem opção, não foi uma revelação de Jesus Cristo para os africanos, não. A religião foi imposta a ferro, estupro, disseminação de povo, de cultura. Tá? É assim que a religião chegou. E quando os africanos têm contato com a religião, acabamos por ter choque de cultura. Em África, não tem registro de igreja, tem registro de templo. E antes da religião chegar, nós tínhamos a nossa espiritualidade. E espiritualidade não é sobre crença, não é sobre fé. Espiritualidade é, acima de tudo, ciência. J'ai bien suivi j'ai bien compris. Eu entendi bem tudo quanto que você falou. Il faut d'abord savoir qu'avant ce concile de Nicée, antes do concílio de Liceu, les écritures sacrées existaient déjà. Existia já a Sagrada Escritura. Oui. Não, pastor, não existia. Sim. Não, pastor, não existia. Les écritures sacrées existaient déjà.
Mais Pastor, oui. por favor, deixa Conseil fazer uma lycée, ça vient correção. en 317, je Sim, crois. 307. Antes de 307 Oui. não existia a Si, Bíblia. ça A existait Bíblia... les Écritures. Não, bem, pastor. eu peut acho faire- que... On peut vamos faire ver. ces recherches, je te dis. Não, é assim. Si, para a nós- Bíblia... Les para Torah, nós- quand tu dis, quand on parle, les Já, Torah, ça existait Jota, à para 317. nós nos entendermos, Les Torah- vamos deixar que o pastor termine o raciocínio dele. e Les depois Torah, também les nos Torah, les propôs, Torah, compôs. Torah já les Torah existia. existaient déjà. Les Nevim, les Ketuvim, Levim, ça Ketuvim, existait déjà avant même ces trois. Ça existait déjà. Les Écritures, la loi de Moïse, ça existait déjà. Lei de Moisés. C'est pas eux qui ont créé Eles cette não loi. criaram. La loi de Moïse, non. Ça existait déjà. C'était Já déjà avant. existia. Les apôtres, ils avaient déjà posé de base. Os Ils apóstolos avaient já déjà tinham posé la posto o doctrine, ils avaient fundamento déjà da posé ces choses-là. doutrina. Já havia já Et ils sont venus fundamento da doutrina. travailler qu'après. Eles Vous voyez? depois Mais vieram trabalhar. les Écritures, d'ailleurs, même quand Paul parle, quand il parle que toute Écriture est inspirée, hein? Quand Paul parle de l'Écriture Quando inspirée, Paulo fala toda a escritura é il ne parle inspirada pas por de Matthieu. Deus, ele não fala de il Mateus, ne parle pas d'abord de Matthieu. ele não falava Mais do quand Paul Mateus. parle de toute Écriture est inspirée, Toda a il escritura parle de la inspirada loi, falava da lei, la loi de Moïse, lei les de Torah, Moisés, les Torah, Lévim et les Ketuvim. Levim e Ketuvim. C'est-à-dire la loi, les psaumes et les prophètes. Leis, Vous voyez, ces salmos choses-là, e ça profetas. existait déjà Essas avant coisas cela. já existiam Não, antes. pastor, isso é histórico, está escrito, isso é histórico, está documentado. Mais Antes- tu peux aussi te tromper par Não, l'histoire. pastor, vê, Pourquoi tu crois pas que- antes de 307, Oui. a Bíblia ainda não estava configurada Non, assim. moi je dis les Écritures sacrées. Não, Les sim. Écritures sacrées. Je ne dis pas, Não, pas de la mas Bible. a Je dis Bíblia... les Écritures sacrées. Sim. La loi de Moïse, ça n'existait pas. Não, Tu vois ça d'ici? existiam, não, é assim. Comment É assim, existiam movimentos, por exemplo, antes de 307, Si. para esse cristianismo, a religião cristã, para se consolidar como uma religião, ela surgiu de 3 movimentos. O primeiro movimento era o movimento da Alexandria, a Antioquia e os movimentos romanos. Ok. A Alexandria explicava a Deus numa perspectiva de visão muito diferente. A Antioquia, de igual forma. O movimento romano teve que eliminar esses 2 movimentos, tá? Esses 2 movimentos, porque assim, o cristianismo, para você entender o cristianismo, tem que perceber o que aconteceu lá. Os romanos escravizaram os judeus, tá? A ideia de Deus, essa ideia, por isso é que a Bíblia é um livro de compilação. A Bíblia passou por muitas etapas. Ela passou pela etapa da canonização, compilação e síntese. Toi, tu Passou por isso, parler, então, tu parler de la agora, Bible. o ou tu Toré, parles- o tu parles- Toré é um livro sagrado dos judeus, não é um livro sagrado dos cristãos. Ok. Moi, je voulais d'abord que tu puisses d'abord accepter que les Aceita Torah existaient que comme Torah étant un livre não. des Juifs. Não, Existia. é assim. Tu es d'accord? e você está de Est-ce que acordo? tu es d'accord Non, que les Torah existe. existaient avant le concile de Nicée? Sim, existiu. Sim, Mais je veux d'abord não, mas a Bíblia. je veux d'abord a que Bíblia. je veux Olha, tout simplement que tu olha, Não, nós a Bíblia, acabamos de a esperar. Bíblia. nós estamos a je falar dis da pas de la Bíblia. Bible, je dis est-ce que tu acceptes d'abord que les Torah, je dis est-ce que tu es d'accord que les Torah existent avant? Porque tá vendo, pastor, com todo o respeito, nós somos africanos. Non, oui, attends. Como africano que somos. Oui, oui. Nós temos que Si, começar a oui, olhar. Oui. Nous allons arriver. Mais il faut d'abord É preciso comprendre entender Yeah. les Écritures sacrées, les Sagrada Torah, Escritura, Torah, psaumes, Salmo, les prophètes, profetas, ils ont existé avant. existiam Conselho de Nicée. antes. Moi, c'est ça que je voulais que tu puisses Eu, d'abord primeiramente, comprendre. gostaria de entender. C'est pas, Não, c'est será pas, que você c'est pas, aceita? Aí eu percebi nesse C'est lado. pas- aí, voilà. Nós Ok. estamos a falar da Ok. Bíblia. Ok. Não, nós Ok, estamos a falar ok. da Bíblia. Ok, a Bíblia. ok. Essa compilação de livros, Ok. ela existiu depois do Concílio de Niceia. D'accord. Orientado pelo Ok. Constantino. Mais avant que, no Constantinople. ok, tu parles, ils ont rassemblé, c'est ça, non? Ils ont rassemblé ils ont rassemblé quoi? Ils ont rassemblé Juntaram les quê? Écritures sacrées. Não tem a Torá, não. Oh. Não tem a Torá. Por Mais ils ont exemplo, rassemblé. não. É assim, a Bíblia. Bem, é Ils ont- assim. ils é ont assim, rassemblé é quoi? assim. Oui. Pastor, Monsieur... Josué. É assim. Começamos por falar sobre o dízimo e aprendemos muito, aprendemos bastante sobre esse tema. Acredito que os nossos amigos lá em casa devem ter aprendido também. E acabamos por
Não tem como, está tudo interligado, né? E acabamos por fugir um bocadinho do tema, acabamos por falar sobre as escrituras sagradas, acabamos por falar de religião, falamos sobre vários temas. Eu acho que é um tema que não se esgota e nós vamos continuar a falar sobre isso, não é? Vamos continuar, não é, pastor? Não é? Sim, nós vamos continuar. Eu acho que pela próxima vez vamos trazer aqui em debate a Bíblia. Ali vamos só focar na Bíblia para a gente explicar melhor. Ok. Para entendermos melhor Para as entender, origens, onde é que tudo nós começa, depois vamos não é? trazer, vai trazer o que você tem, nós também vamos trazer os argumentos. Depois vamos poder explicar, porque Jesus é barômetro, porque mesmo na Bíblia que a gente lega que não existia, quando fores lá, antes de Jesus, depois de Jesus, o tempo é feito na base de Jesus, antes de Jesus Cristo, depois de Jesus Cristo, não se faz dos nossos ancestrais. Eu acho que esse é um tema que nós vamos pedir aqui na produção. Depois, como o nosso irmão Jota gosta muito de africanismo, não? Nós vamos ter que entender. Imagina que vamos trazer aqui um americano, um asiático. Nós não vamos só falar da África. Se for só vamos falar em debate acerca da África. Eu gosto muito quando estou com panafricanismo, ou panafricanista. Devem trazer também um livro onde eles fazem menção. Vão nos deixar pegar a nossa Bíblia. Nós vamos pegar Mateus, Lucas, quanto mais. E eles também vão num livrinho deles, onde vão pegar o que tem a ver com, com espiritualidade, com a sua crença. É como se fosse um muçulmano aqui. Não vai também, vai pegar Alcorão, vai ler de lado, Alcorão de lado, nós vamos pegar a nossa Bíblia. Assim... Même aujourd'hui, moi, je peux dire par exemple, moi, je peux dire par exemple, moi, eu posso dizer... Parce que selon la défense de notre bien-aimé, segundo a defesa do nosso amado, que la religion ou bien le christianisme a été religião, o cristianismo imposé foi par imposta. Ok. Mais vous allez comprendre qu'il y a plusieurs aujourd'hui, ils ont crié au christianisme sans être imposés. Você vai entender que muitos deles hoje acreditaram no cristianismo sem ser imposto. Sans être imposés. Sem, portanto, ser imposé. Ninguém lhes Mais ils ont impuseram. crié au christianisme. Acreditaram diretamente Comment no se fait qu'ils ont crié au christianisme, mais Como ils se sont faz, pas... eles Parce que jusqu'aujourd'hui, acreditaram, mas não foi nous imposto. sommes maintenant dans un monde moderne. Tout Estamos est no moderne. mundo Mais jusqu'aujourd'hui, moderno até a même data presente. au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler, il y a des gens qui sont en train de recevoir Jésus-Christ. Há pessoas ainda a receber Jesus Cristo. Sans pourtant qu'ils soient imposés à quelque chose. Serem impostos em Nous alguma voyons coisa. aussi des personnes qui sont en train de changer de camp. Il était par exemple musulman, Bouddha, il change, il devient chrétien. Muçulmano, Buda também vai mudar. Il faut savoir analyser et comprendre les choses très bien. Analisa e entende as coisas, isso vai nos ajudar bastante. Beaucoup nous aider très bien. Mas, no fundo, olhando assim de uma maneira geral, é muito importante nós respeitarmos e entendermos as opções religiosas de cada um. Respeitarmos os adventistas, os protestantes, os muçulmanos, porque, no fundo, acabamos por falar de um ser superior, e único ser superior. Exatamente isso. Como chamamos aquele ser, isso já depende de cada um e não devemos julgar, até porque cada um tem a sua crença, mas devemos respeitar-nos uns aos outros, respeitar as opções de cada um. Não é? Bem, é incrível. É que nós começamos num ponto e vamos caminhando, e quando vemos, acabamos por não discutir tudo o que nós pensávamos trazer aqui à mesa, não é? Ainda há muito por se debater. Eu estou a receber aqui um sinal da produção, deixa-me lá ver o que é que se passa. Bem, não consegui ainda receber. Bem, deixa lá ver o que é. É claro que a ideia é deixar, cada um de vocês deixar aqui a sua conclusão, mas olha, havia digamos que um pontozinho que eu queria que nós debatêssemos aqui, mas nós já não temos muito tempo, era sobre o facto mesmo e as opções religiosas são distorcidas independentemente das diferentes, digamos, igrejas
e religiões. É um tema que nós vamos trazer para a próxima oportunidade. E ainda sobre o dízimo, a forma como é encarada pelas diferentes igrejas, não é? Porque é de maneira diferente. E nós até temos visto um pouco por todo o mundo o dízimo, essa coisa do dízimo ser distorcida, de ser distorcido. As pessoas obrigarem os crentes a fazerem às vezes o que não devem. Bem, eu não vou me prolongar, até porque não temos muito tempo. Eu vou deixar aqui, eu quero pedir a cada um de vocês que deixe aqui a sua conclusão sobre o dízimo. E uma conclusão, um conselho, enfim, alguma coisa relacionada ao dízimo. O que é que você acha, assim, resumidamente, sobre o dízimo? Ok. Para fechar. Mesmo, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui irmãos, amigos de painel. Foi tão tremenda. Eu espero voltar mais, encontrar esse grupo, falar mais acerca da palavra de Deus e de africanismo. É muito importante, pois não vou negar de ser africano, mas que Deus ajuda. O dízimo aqui, segundo a minha reflexão, vou falar mais acerca há mais alegria em dar do que em receber. Quem dá é mais alegre, há mais alegria em dar que em receber. Quem está a dar é um coração aberto, vai dando, e quem está a receber talvez vai sendo emprestado. Tu não sabe quando é que eu vou pagar, é moral. Nós na igreja pedimos que trazer na casa do tesouro, mas na casa de Deus, o dízimo. O dízimo que nós façamos aqui referência não é apenas 1/10. Tudo quanto que você tiver pode trazer. Pois onde nós cultuamos não impusemos ninguém. Tens, traga. Não tem, venha a Deus. Primeiro dízimo, primeira oferta que a pessoa pode trazer a Deus é a sua presença. Venha a Deus porque Ele necessita da sua vida. Estresse é demais. Nesse país, estresse é demais. Então, vem pelo menos à igreja, não vão só te cobrar dinheiro. Muita gente já não vão à igreja porque diz que não querem me cobrar. Se nós formos a calcular, a ver, mesmo os que frequentam a igreja, calculamos de dia 1 de janeiro a 31 de dezembro, quanto é que ele já deu, não completou nem $100. Mas se tu for a ver o que você já gastou no supermercado, que você até não ponta dedo do dono do supermercado... Está a enriquecer o dono do supermercado sem, portanto, lhe pontar dedo, porque também em troca da tua saúde. Nós não enriquecemos o servo de Deus, porque o servo de Deus não vai pedir a força. É dar livremente, é muito importante para nós que acreditamos. Eu outra vez estive aqui no programa, testemunhei, eu dei e Deus abençoou. Eu não dei por ser abençoado, mas eu dei livremente, mas Deus fez por sua vez. Portanto, você tem a forma de dar, dá. Mas só que, o que acontece? Aqueles que não dão são aqueles que querem dar um puxão. Vocês estão a dar, estão a enriquecer, aqueles cicranos, veteranos, não dão, vão se enriquecer. Não, não façam isso. Se você não dá, pode não dar, deixa aquela pessoa que dá, porque Deus criou o coração de cada um de nós de ver as coisas diferentemente. Então, Deus vai abençoar. Essa palavra abençoar não pode sempre faltar para filho de Deus. A benção não é só material. A benção, nós pensamos a benção só material. Não, saúde é uma benção também. Você vivendo em paz é uma benção. Essas horas, vê pessoas que estão a procurar a paz. Não a paz. A paz é uma benção. Viver bem-sucedido, equilíbrio na vida também é uma benção. Nós pensamos apenas a benção é material. Então, o dízimo é muito importante mesmo. Porque se você não der o dízimo, então nós não vamos deixar de cobrar o dízimo, mas se a gente cobrar dinheiro para pagar onde cultuamos, você depois vai começar a murmurar. Agora, se der o dízimo, não vão te cobrar. Se der o dízimo, aquele valor que você der vai suprir outras necessidades da igreja. Vamos comprar a sonorização da igreja, vamos comprar muitos materiais da igreja. A igreja precisa. Há servos na igreja que não são carenciados, precisa da sua ajuda. Então,
esperamos por ti. Eu vou aproveitar já esses meus minutinhos. Amanhã, sábado, nós temos batismo no Rio de Beaufort, ali a Beaufort Rotary Park, a partir das 9h10. Venha juntar conosco. Nós cultuamos na cidade do Beaufort, no estado do Maine. Número 40 Main Street, Pepe Mas Campus. Entra, vai na escada, estamos ali das 13 às 15. Não falta. Dinheiro, sem dinheiro, venha louvar seu Deus. Monsieur Josué? Ok. Un dernier mot que je pouvais dire. D'abord, je remercie A última palavra vou aqui agradecer l'invitation qui nous a été faite. o convite que nos foi formulado. J'ai béni tous les participants. Estou a agradecer a colega de vigoureux. plateias. Eu senti était a chaud. vibração. Donc, malgré qu'on n'a pas vraiment fini, mais on va continuer. Apesar de não ter concluído o programa, mas voltaremos. Et j'aimerais aussi profiter de dire que nous sommes à l'adresse où le pasteur a venu de donner, à Beaufort. Quero aqui informar que estou no endereço que o pastor acabou aqui de deixar no Beaufort. À l'église Le Béni, A igreja dos abençoados qui est à Beaufort. está localizado na cidade do Beaufort. C'est là où nous sommes en train d'enseigner la parole pure. E ali onde nós ensinamos a palavra pura. La seconde lecture des A Écritures. segunda leitura da Sagrada Escritura. Parce que tu peux lire, mais il faut avoir la seconde lecture. Pode ler a palavra, mas é preciso passar na segunda leitura. Parce que le diable, souvent, il vient et dit, il est écrit. O diabo virá nessa versão, está escrito. Mais Jésus-Christ dit, il est E aussi écrit. Jesus dirá, também está escrito. Voilà pourquoi il ne faut pas seulement marcher si il est écrit, Não anda apenas na palavra está escrito, mais marche aussi dans il est aussi écrit. anda na palavra está também escrito. Donc, si tu veux encore approfondir, comprendre si la dîme, Se quer venez entender, nous suivre aprofundar à Beaufort, pouco à l'église de acerca do Béni. dízimo, venha juntar conosco para aprender mais ainda. En bref, nous pouvons dire sur la dîme. Em suma, posso aqui falar acerca do dízimo. La dîme, elle est biblique. O dízimo é bíblico, La dîme, elle est un principe chrétien. é princípio cristão. Parce que les apôtres ont parlé de cela. Os apóstolos ensinaram acerca disso. Même si ils n'ont pas parlé de cela en mots ou en termes dîme. Ainda que eles não falassem palavra, usar termos dízimo, Mais ils ont enseigné cela. Même Jésus-Christ a parlé de cela. Jesus falou acerca do dízimo. Les apôtres aussi ont parlé de cela. Os apóstolos falaram acerca do Donc, la dízimo. dîme demeure un principe biblique, un principe chrétien pour un enfant de Dieu. O dízimo é o princípio bíblico cristão para um filho de Mais nous Deus. sommes en train de renforcer que la dîme n'est pas un calcul arithmétique. O dízimo não é matemático. Mais la dîme, c'est la part qu'un enfant de Dieu a résolu de donner comme part qu'il donne aux serviteurs de par rapport au service qu'il faut dans le temple. O dízimo é a porção ou a partilha dos bens que o filho de Deus achou conveniente para entregar ao servo de Je Deus. pense que d'emblée, on a cité quelques versets. Nós citamos alguns Ce versículos. n'était pas un enseignement, c'était juste une émission. Donc, Não foi ensinamento, mas apenas foi aqui a conversa. mais comme je disais, que ceux qui veulent approfondir, nous sommes toujours Quem disponibles achar pour que vai éclairer aprofundar davantage. pouco, nós poderemos iluminar a Sagrada Escritura. Donc voilà ce que je pouvais dire en bref par rapport É o que eu à poderia aqui la dîme. deixar em suma. Mais je pense qu'on a eu quand même à frôler quelque chose sur la spiritualité, la religion, toutes ces choses-là. Nós frisamos aqui alguns pontos acerca de espiritualidade e outra coisa. Ce que je peux dire, nous devons savoir que le christianisme n'est pas une religion. Nós devemos entender que o cristianismo não é uma religião. Le christianisme, c'est une personne qui est venue vers nous et nous a sauvés. Cristianismo é a pessoa que veio até nós para nos salvar. Oui, il y a plusieurs religions qui existent. Há várias religiões que existem. Ces religions-là, nous ne sommes pas contre ces religions. Nós não estamos contra. Parce que nous croyons tout simplement que
si Dieu fait grâce à quelqu'un, Queremos, se Deus fizer graça a alguém, c'est à ce moment-là que cette personne-là peut comprendre et être sauvée. e ali a pessoa poderá entender e receber a sua Donc, nous ne salvação. sommes pas contre pour telle religion, Não estamos contra Y ou X. mais puisque nous croyons à Christ Jésus Nós acreditamos em Cristo Jesus comme étant le véritable Dieu, como o verdadeiro Deus, le Seigneur et le Sauveur. o Senhor e Voilà Salvador. pourquoi nous défendons la doctrine de Christ. E por isso nós defendemos a doutrina cristã. Le christianisme n'a jamais été imposé par qui que ce soit. O cristianismo não foi imposto a qualquer Nous devons pessoa. enlever cet esprit-là. Devemos tirar o equívoco. Parce que celui qui sauve, ce n'est pas les impérialistes, mais celui qui sauve, c'est Dieu. Quem salva não é imperialista, mas quem salva é Deus. Voilà ce que je pouvais nous dire. É o que eu podia aqui deixar como mensagem. Obrigado, obrigado. O Jota já Muita coisa para concluir. Primeiro eu tenho que agradecer a nossa ilustre Beatriz. Tem sido sempre um prazer estar aqui a partilhar esse palco, essa mesa com pessoas ligadas ao saber. Aprendemos muito. Tivemos aqui uma conversa muito boa e muito urbanizada, à base de respeito, apesar de que em certos pontos tivemos alguma controvérsia. certas controvérsias, mas isso próprio de um debate. Agradeço aqui a presença do nosso ilustre pastor. Não fala português, mas pelo menos aí trouxe Mas aqui. deu para ver que ele entende. Sim, sim. Né? E o nosso ilustre aí, né? Mas ficou um debate pendente. Ficou já aí um desafio lançado por parte da Beatriz. Então, para uma visão mais conclusiva, eu acho que assim, nós os africanos, todos os temas ligados sobretudo a questão da religião em si, tá? É muito importante que nós como africanos temos que começar a olhar as coisas assim. Como é que essas religiões chegaram em África, tá? O cristianismo e o islamismo. Como é que elas chegaram em África? Quais são os impactos que ela causa? Porque assim, é a partir do cristianismo que se construiu uma visão de mundo totalmente diferente. Essa questão que nós debatemos hoje sobre o dízimo é só uma questão dentro de muito para se falar. Quer dizer, nós temos que começar a olhar mais na nossa própria cultura. Tá? Nós, antes do cristianismo, nós tínhamos espiritualidade. Antes das religiões chegarem em África, nós tínhamos espiritualidade. Espiritualidade não é sobre crença, não é sobre fé. A espiritualidade é, acima de tudo, ciência. Tá? Então, nós temos que começar a perceber isso. Porque assim, hoje nós temos essa visão de mundo, essa visão de Deus, essa visão de Jesus, essa visão da Bíblia. É por intermédio daquilo que nos trouxeram. Nos trouxeram tudo feito. Então, hoje os africanos são obrigados a seguir essa margem, essa linha de pensamento. Porque isso aqui acabou por mudar o percurso histórico, cultural da visão do mundo sobre ou seja, dos africanos sobre o mundo. Então, nós temos que começar a trazer debates com muita profundidade para que pelo menos tenhamos uma conversa muito profunda. Então, fico por aqui, agradeço aí a nossa produção. Ficou aí lançado o desafio. Bem, por aquilo que vocês acabaram de assistir, deu para ver que ficou aquela sensação de unfinished business, não é? Quer dizer que queremos... dá vontade de continuar a debater, dá vontade de continuar a conversar. E eu devo agradecer a presença aqui do Langaba. Devo agradecer aqui a presença também do Dr. Monsieur Josué. Merci beaucoup. Merci. E também agradeço com certeza sempre a presença do Jota, ele que traz aqui uma contribuição muito grande aqui aos temas que nós trazemos aqui para debate. Muito obrigada pela vossa presença. E para si que está aí em casa, muito obrigada também por estar aí do nosso lado, por acompanhar-nos. Eu sei que hoje exageramos um bocadinho, prolongamos um bocadinho, mas acho que valeu a pena. Você que gosta desse tipo de temas vai ficar aí, vai ter alguma coisa para fazer, mas algo bom com certeza. Muito obrigada por estar aí. Já sabe, não se esqueça, ponha aquele like aí gostosinho
e subscreva-se para poder acompanhar os nossos conteúdos e fica aí sempre do nosso lado e nós agradecemos do coração. Então, um abraço, até lá. Obrigado. Carisma. Eu não sei se acontece com todos os irmãos.